Depois da chuva que parecia que ia levar o carro para longe, Carla, tava lá, no meio do nada, tentando trocar o pneu do carro que já estava mais zoado que nota de R$ 3. A noite estava preta, as nuvens cobrindo até as estrelas, e o celular sem sinal, só para dar aquele toque especial na tragédia. De chave de roda na mão, começo a escutar uns barulhos, uns passos meio distantes, mas a única coisa que devia estar por ali era o vento. A princípio, eu pensei que era só minha cabeça, sei lá, a escuridão brincando comigo, mas esses passos estão ficando mais próximos, e aí, você começa a sentir a vulnerabilidade, sabe? Tava ali, no meio do nada, só eu e o barulho da chuva que insistia em não ir embora. Focada no pneu furado, começo a sentir algo estranho, uns passos que parecem estar vindo de lugar nenhum. A adrenalina sobe, e eu dou aquela olhada rápida em volta. E é quando os passos ficam mais definidos, como se tivessem uma intenção, e meu coração começa a bater mais forte. Apertei depressa os parafusos da roda agilizando a troca do pneu. Pensa numa mulher sozinha, no escuro, com um carro que não tá ajudando, e uns passos que não deveriam estar ali. Não deu outra, a sensação de vulnerabilidade foi aumentando, e eu, com o coração na mão, começo a pensar, será que tô sozinha mesmo nessa estrada deserta? Quando finalmente consegui dar um jeito naquele pneu infeliz, um arrepio desceu pela espinha quando me liguei que tinha um vulto se mexendo lá na escuridão. Era tipo um filme de terror, sabe? E do nada, um sujeito encapuzado aparece feito um fantasma. Ele me oferece ajuda com uma voz que mais parece um robô, e os olhos, que deviam ser as únicas coisas visíveis, estavam escondidos na escuridão do capuz. A oferta era até educada, mas alguma coisa naquilo me deixou cabreira, e eu, com jeito, disse ou não, valeu, sem querer me esticar demais na conversa, e me afastando para trás. Era como se aquele sujeito encapuzado tivesse saído de uma série de suspense. Aquela educação forçada dele me fez torcer o nariz, e eu preferi confiar na minha intuição de que aquela ajuda não ia me levar a lugar bom. Então, com meu carro remendado, eu corri para o carro e tranquei a porta, enquanto ele veio batendo no vidro, gritando para abrir. Com as mãos trêmulas virei a chave e disparei cantando o pneu deixando o encapuzado sumir na escuridão. Se era mocinho ou vilão, nem quis saber, só queria distância daquele encontro esquisito, na beira da estrada deserta. Meti o pé na estrada achando que tinha escapado do pesadelo, mas a luz dos faróis apareceu no retrovisor, e o desespero bateu mais forte que nunca. O sujeito começou a me perseguir, tentando me ultrapassar como se tivesse cola no meu carro. Rezei até pros santos que nunca dei muita bola, tentando pensar no que fazer. Percebi que não podia deixar ele me passar, senão, era capaz de acontecer coisa pior. Fui fechando o cara, jogando meu carro na frente do dele, e meu coração batendo mais forte que bateria de escola de samba. Jogava meu carro na frente do dele fechando sua ultrapassagem, enquanto meu coração parecia que ia sair pela boca de tanto desespero. O barulho de pneus cantando no asfalto era interminável seguidas por sons de freadas. Era um desespero enorme, entre tentar manter o carro na estrada em alta velocidade e ao mesmo tempo não deixar o perseguidor me ultrapassar. Por sorte vi luzes de um bairro à minha frente. A rua do bairro, com suas luzes fracas, surgiu na minha frente como um salva-vidas. Virei o volante, adentrando o bairro, e o carro que estava na minha cola se afastou um pouco. Mais adiante, avistei uma viatura da polícia. Freiei perto deles, saltei do carro gritando socorro. Os policiais perguntaram a direção do perseguidor e foram atrás. Voltaram meia hora depois, falando que não acharam o carro do maluco. O alívio de estar perto da polícia durou pouco.
Os policiais me alertaram que tinham uns bandidos agindo naquela área, colocando armadilhas nos pneus dos carros e depois partindo para um sequestro e roubo. A situação estava tensa e a adrenalina não baixava. Os tiras, apesar de não terem encontrado o carro dos caras, me deram um toque: se cuida, moça, essa estrada não tá para brincadeira. Voltei pro meu carro, mas agora dirigia com uma paranoia grudada no peito. Aqueles momentos de desespero na estrada deserta ainda assombravam meus pensamentos. Cheguei em casa, e só Deus sabe como agradeci por escapar daquela enrascada. Contei tudo para a família, e a preocupação no olhar dos meus pais dizia mais que 1000 palavras. Naquela noite, deitada na cama, pensava nos eventos sinistros da estrada. A estranheza do sujeito encapuzado, a perseguição na madrugada escura. Era como se tivesse saído de um filme de terror, mas eu era a protagonista daquele enredo bizarro. Maria acorda com um sobressalto, o coração acelerado, ao perceber que o carro está estacionado em frente a um hotel desconhecido, na beira da estrada escura e chuvosa. O som da chuva contra o para-brisa ecoa em sua mente, mas ela não consegue recordar como chegou ali. A última lembrança é da violência da tempestade, e a ideia de ter estacionado e desligado o carro pelo cansaço da longa viagem é a única explicação plausível. Contudo, estranheza paira no ar, pois Maria não se recorda de notar o hotel antes de apagar. Ao observar a construção sombria diante dela, Maria nota a falta de outros veículos no estacionamento. A sensação de isolamento aumenta quando ela percebe a escuridão que envolve o lugar, destacando-se apenas pela luz trêmula de um letreiro enferrujado. Uma inquietude crescente se instala, pois Maria não consegue se lembrar de escolher este local para descansar. A incerteza a envolve enquanto decide enfrentar o desconhecido e adentrar o hotel em busca de respostas para o mistério, que envolve seu inexplicável despertar naquela noite tempestuosa. Ignorando a falta de outros hóspedes e a quietude anormal do lugar, Maria decide entrar no hotel em busca de abrigo. A porta rende ao se abrir, revelando um hall de entrada escassamente iluminado. Ao adentrar, seus passos ecoam de forma sinistra, preenchendo o vazio do ambiente. A recepção está deserta, à exceção de um atendente de expressão imperturbável, estranhamente silencioso. Seus olhos, fixos em Maria, parecem conter uma profundidade de conhecimento perturbador. Mesmo diante do desconforto, ela tenta sorrir, buscando alguma normalidade na situação, mas o atendente permanece impassível. Conduzida ao seu quarto, Maria nota uma atmosfera ainda mais sombria. O corredor parece se estender infinitamente, e ela se pergunta se há algo de errado. Ao abrir a porta do quarto, um arrepio percorre sua espinha. O ambiente está frio e mal iluminado, com sombras dançando nas paredes como espectros inquietos. A cama parece desarrumada, contrariando a imagem de perfeição apresentada na recepção. Ao tentar acender a luz, Maria descobre que há algo terrivelmente errado com a fiação elétrica. A lâmpada vacila, emitindo uma luz instável que intensifica a sensação de desordem no quarto. A diferença entre a realidade e a expectativa criada pela recepção aumenta, deixando Maria inquieta com a desconcertante metamorfose do lugar. Enquanto Maria hesita entre permanecer no quarto e procurar explicações ou abandonar o hotel enigmático, ela começa a questionar a sanidade do que está vivenciando. A quietude do corredor é perturbadora, e a ausência de outros sons além de sua própria respiração faz com que a solidão se intensifique. O atendente silencioso e o quarto enigmático são peças em um quebra-cabeça sombrio, e Maria se vê enredada em uma teia de mistérios, enfrentando uma escolha entre desvendar a verdade por trás da fachada do hotel ou escapar antes que seja tarde demais. Maria, sentindo-se cada vez mais desconfortável,
decide enfrentar a solidão jantando no restaurante vazio do hotel. As mesas estão meticulosamente arrumadas, mas uma quietude perturbadora paira no ar. O garçom, silencioso como o restante dos funcionários, serve a refeição com uma precisão quase robótica. Cada movimento é calculado, acentuando a atmosfera enigmática do lugar. Ao degustar a comida, Maria percebe que o sabor é estranhamente neutro, como se o paladar fosse privado de qualquer experiência genuína. À medida que ela observa os funcionários ao redor, nota que todos a encaram de maneira intensa e peculiar. Suas expressões faciais, embora perturbadoras, têm uma estranha familiaridade. Como se estivesse diante de rostos conhecidos, mas deformados por uma distorção sutil. Essas sensações confusas envolvem Maria, alimentando sua inquietação. Ela tenta ignorar a sensação de ser observada, mas a atmosfera sombria do restaurante a faz questionar se há algo mais sinistro por trás das aparências, algo que escapa à compreensão racional. Maria, em sua busca por respostas, encontra outros hóspedes no hotel, todos exibindo sinais de profundo desconforto. Seus olhares perdidos e comportamentos estranhos sugerem uma conexão inexplicável com o ambiente enigmático ao redor. Ao tentar conversar com eles, Maria se depara com diálogos desconexos e referências a eventos que ainda não ocorreram. A sensação de surrealismo permeia cada interação, fazendo-a questionar a própria sanidade diante da crescente estranheza que a envolve. Confrontada com a aparente impossibilidade de escapar do hotel, Maria entra em um ciclo repetitivo de eventos bizarros. Cada tentativa de deixar o local a conduz de volta ao mesmo ponto, como se presa em um labirinto temporal. A claustrofobia aperta seu peito, e o desespero cresce a cada iteração. Em um momento de desespero, Maria corre pelo salão em direção ao estacionamento, seu carro representando a esperança de escapar desse pesadelo. Ao girar a chave e acelerar para longe do hotel, a sensação momentânea de alívio é interrompida quando percebe que, em uma curva adiante, está de volta ao ponto de partida. O mesmo motel sinistro se ergue diante dela como um espectro, confirmado pela visão angustiante pelo retrovisor. A descoberta de que está presa em um loop infinito intensifica seu pavor, deixando Maria em um estado de desamparo diante do inexplicável e do aterrador. Desespero e raiva convergem em Maria enquanto ela adentra o salão do hotel, gritando em busca de respostas. O que está acontecendo? Alguém pode me explicar? A atmosfera sufocante se intensifica quando as pessoas ao redor finalmente voltam seus rostos para ela. Entre a multidão, uma senhora emerge, olhos vazios de compaixão, e diz com calma: "Oh, minha querida, você não se lembra? Naquela noite na estrada sob a tempestade, seu carro rodou na pista, e você sofreu um acidente grave. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Este lugar é uma passagem para seu destino final. Você não pertence mais ao mundo dos vivos." O choque toma conta de Maria ao ouvir essas palavras sombrias. Ela tenta contestar, negar a verdade que lhe é apresentada, mas a presença sinistra da senhora e o olhar compreensivo dos outros hóspedes a deixam sem palavras. O hotel, antes um enigma insondável, agora se revela como uma espécie de limbo, onde Maria está presa entre dois mundos. A realidade distorcida desmorona ao seu redor, dando lugar a uma aceitação inevitável de seu destino final, enquanto o desespero se funde com uma melancolia sobrenatural que permeia o lugar. O desfecho cruel e inexorável encerra a jornada de Maria, lançando-a em um abismo além do alcance da compreensão humana. Foi uma noite chuvosa e fria, e eu estava encolhido em meu casaco no ponto de ônibus, aguardando o coletivo chegar para me levar de volta para casa. Não sabia ao certo quanto tempo ele estava ali, pois não estava prestando muita atenção.
No entanto, ao olhar para cima depois de encarar o chão, percebi rapidamente que havia um homem me encarando do outro lado da rua. Ele estava parado na calçada em frente a mim, debaixo da chuva intensa, o que me causou uma sensação muito desconfortável. Infelizmente, não tive escolha a não ser esperar pelo ônibus, e, para minha má sorte, o ônibus demorou mais 10 minutos para chegar, tornando a espera insuportável. Esse homem estava me deixando muito desconfortável. Pouco depois, ele atravessou a rua e começou a caminhar na minha direção. Ao se aproximar, sentou-se bem ao meu lado e não disse uma palavra. Isso me deixou ainda mais desconfortável, pois todo o banco estava vazio para escolher um lugar, e ele optou por sentar bem ao meu lado, me dando apenas 2 centímetros de espaço para respirar. Alguns minutos de desconforto silencioso se passaram até que o ônibus finalmente chegou. Assim que vi o ônibus, senti um alívio momentâneo. Subi no ônibus e fui para o fundo, escolhendo um dos assentos mais próximos. Eu deveria ter escolhido o último assento, mas por algum motivo, não o fiz. O homem me seguiu até o fundo e sentou-se em um assento à minha frente e um atrás de mim. Eu podia sentir o olhar fixo nele na parte de trás da minha cabeça durante os 10 minutos que fiquei lá. Cada vez que olhava para trás, ele estava olhando para mim. Já tinha uma sensação ruim sobre ele e a situação, mas essa sensação triplicou quando me movi para a frente do ônibus na próxima parada, e ele me seguiu, sentando-se muito mais perto. Eu sabia que precisava fazer algo em breve e pensei rápido. A única coisa que me veio à mente foi enviar uma mensagem para minha mãe e contar a situação. Agora, eu iria descer em um local diferente, em vez de ir para casa, porque não queria que o homem soubesse onde morávamos. Desci do ônibus na próxima parada, que, felizmente para mim, era uma área mais movimentada da cidade, então me senti mais segura. No entanto, ele desceu comigo. Neste ponto, minha ansiedade estava nas alturas, e eu entrei em pânico. Voltei para o ônibus pensando que ele não me seguiria, mas ele seguiu. Assim que me sentei, o vi subindo os degraus do ônibus. Levantei imediatamente quando ele sentou-se em frente a mim e fui até o motorista, pedindo desculpas e dizendo que precisava descer ali. Desembarquei apressadamente e olhei para trás. O homem ainda estava no ônibus. Parecia que ele tentou descer na minha parada novamente, mas o motorista fechou a porta antes que ele pudesse sair. Não sei se o motorista começou a perceber o que estava acontecendo e que eu estava sendo seguida, ou se ele simplesmente estava ficando irritado e cansado de nós entrando e saindo do ônibus a cada 2 segundos, e por acaso fechou a porta antes que ele pudesse sair. De qualquer forma, esse gesto pode ter salvado minha vida. Conforme o ônibus se afastava, vi o homem de pé no fundo do ônibus, olhando pela janela de emergência traseira, segurando uma faca. Não sei o que ele tinha planejado, mas estou feliz por não ter precisado descobrir.